Olá, sejam todos bem-vindos à AMEIESP. Hoje nós vamos discutir um tema super importante para as nossas escolas. Estamos aqui para receber a doutora Larissa Brandão, a nossa nutricionista da empresa Nutrindo Amanhã, que ela vai falar sobre o tema Transformando a Alimentação Escolar. Seja bem-vinda, doutora Larissa. Obrigada, Cida. Vou falar um pouquinho sobre a nossa empresa e aí eu também queria conversar com vocês essa questão tão importante que é a alimentação, principalmente nas escolas de educação infantil, tá bom? Agradeço o espaço aqui de vocês e vou abrir a apresentação. Acho que já tá dando para... Tá dando para ver. Para ver, não é? Pronto, então, só ajustar aqui. Então, a Nutrindo Amanhã, ela foi fundada por mim mesma, tá? Eu sou nutricionista graduada pela Universidade Federal da Paraíba, então sou paraibana também, estou aqui há alguns anos em São Bernardo. E aí eu me graduei na Federal, fiz meu mestrado lá e fiz algumas pós também na questão da alimentação e na saúde infantil escolar, tá? Então, todo esse desenvolvimento também de educação alimentar e nutricional para o ensino da educação infantil, também eu me especializei. E agora também nós somos uma equipe, então nós temos algumas nutricionistas, como por exemplo a Mariana e a Emily, que elas também dão as aulas de educação nutricional nas escolas, fazem as visitas técnicas. E a gente tem também a nossa pedagoga que auxilia na elaboração das aulas e ela também está fazendo estágios de nutrição. Então ela é pedagoga e futura nutricionista, que é aí que forma a nossa equipe da Nutrindo Amanhã, certo? E na Nutrindo Amanhã a gente tem missões, valores e lemas também a serem cumpridos. Então nossa missão é aproximar as crianças dos alimentos. E aí, aproximar dos alimentos que vêm da natureza, que a gente chama, não fala muito, os alimentos saudáveis, a gente explica que são os alimentos vindos da natureza e que isso aconteça de forma divertida, prazerosa para eles, né? Para que eles tenham uma alimentação saudável, mas também se divirta. Isso não seja, não pode comer isso, não pode comer aquilo, tá? E aí a gente tem valores a ser cumprido pela empresa, né, como respeito, ética, comprometimento, qualidade, a confiança, a criatividade e também o balanço, o equilíbrio aí de tudo isso. E o nosso lema é que comer é aprendido e aqui na Nutrindo Amanhã a gente ensina essas crianças a comerem, tá? Como tema de hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a transformação da alimentação escolar e como garantir isso para a escola de educação infantil, tá? Como garantir uma nutrição de qualidade, a segurança alimentar e também o mais importante, né, que é encantar as crianças com essa educação e os pais também, que são eles que estão aí escolhendo as escolas para pôr os seus filhos, e se eles estiverem encantados, né, com isso, isso vai ajudar também bastante a escola. E quando a gente pensa em nutrição na escola, geralmente a gente pensa em quê? Na elaboração dos cardápios e em estar tudo certinho lá para vigilância sanitária, né? A nutricionista auxiliar com isso. Mas o nosso trabalho pode ir muito além disso, tá? Então eu vou falar alguns pontos e também se tiverem alguma dúvida e precisarem perguntar no meio da apresentação, não precisa esperar até o final, tá? É só levantar a mão aí e a gente conversa. Mas eu vou apresentar alguns pontos sucintos aqui e mostrar também como a gente faz esses pontos na empresa, tá? Então, temos a elaboração dos cardápios e aí garante a qualidade nutricional, a variedade do cardápio e ele também é elaborado de acordo com a faixa etária. Berçários, nível 1, maiores de 2 anos, a gente vai adequando a esses cardápios para as escolas. Esses cardápios também eles podem ser feitos mensais, semestrais, trimestrais, então tudo vai depender de como a escola prefere e como a gente se adequa, tá? A segurança alimentar vai aí garantir a higiene, as práticas adequadas na cozinha
e também todos os materiais necessários, né, tá dentro da qualidade que a vigilância sanitária exige. Então, a gente vai fazer de tudo para se adequar aos pedidos da vigilância. Então, pode não ser de uma vez, a gente vai pontuar tudo e vai tentar aos pouquinhos ir se ajustando, entrando em todos os padrões, tá? E a gente tá lá não só para fiscalizar, né? A gente tá lá para ajudar as escolas. Então, quem fiscaliza é a vigilância. A gente está lá só para dizer, ó, você precisa disso, vamos tentar fazer isso o mais certo e o mais rápido possível, mas também tudo vai depender, né? Se é estrutural, se não é estrutural. Então, isso, todo o equilíbrio a gente tem para fazer e para demonstrar para as escolas o que precisa ser feito. A gente também tem, no caso que é incluso aí nessa questão da segurança alimentar, que são os treinamentos. Então, a gente está sempre treinando a equipe, a cozinheira, a auxiliar, as lactaristas, para fazer também tudo de acordo com o que é necessário. E além desse treinamento, que a gente, né, foi além também, não só da questão de segurança alimentar, mas para a questão também das professoras. Então, a gente abriu um treinamento para as professoras para ensinar elas como incentivar as crianças a comerem, como falar com eles na hora do refeitório, como incentivar ao longo do dia, o que falar, o que não falar, como conversar com os pais quando eles têm alguma dúvida sobre nutrição. Então, a gente envolveu também as professoras aí nesse treinamento, tá? Então, a gente também tem a interação com a equipe, as professoras passam para a gente, a equipe, a cozinheira, a auxiliar, todo mundo passa as dificuldades dos alunos, a gente conversa, acompanha as refeições e a gente também tem os contato com os pais. Então, às vezes vai de agenda, enviar tarefas de casa da nutrição para os pais, enviar mensalmente um e-book com um tema para eles lerem sobre alimentação, de forma fácil, não sem muito nutricionês, que eu digo, né? Então, de uma forma simples para eles aprenderem. A gente também faz avaliação física dos alunos e envia individualmente. Eu vou até mostrar aqui o relatório nutricional para os pais. Então, ao final do ano, a gente envia de 2 medidas que foram feitas no começo e ao final do ano. Então, a gente também tem esse material para entrar em contato com os pais, porque, inclusive, a gente participa das reuniões de início de ano e de final de ano. De final de ano, geralmente, a gente está explicando sobre as avaliações físicas e no começo do ano a gente está se apresentando e mostrando qual trabalho vai ser feito na escola, tá? E o principal que brilha nossos olhos aqui na Nutrindo Amanhã, que é a educação alimentar e nutricional. Então, essa aí é toda a parte do encantamento que a gente tem com as crianças e, consequentemente, com as famílias. Então, a gente vai falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho sobre esses pontos, se vocês tiverem alguma dúvida. Senão, eu vou só apresentando aqui os materiais para vocês, pode ser? Certo, né? Então, primeiramente, a gente tem os exemplos de cardápios. Então, a gente tem por aqui, por exemplo, para maiores de 2 anos, aí já tem, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Café da manhã, almoço, lanche, colação, então estão todas as refeições aqui e está ajustado de acordo com o que a escola pede para os alunos maiores de 2 anos. A gente também tem cardápios do berçário, então aí do berçário a gente já põe horários, se vai ter mamadeira, se não vai ter, e já é mais ajustado também os alimentos para a idade dos bebês, tá? E aqui a gente tem outro exemplo de cardápio também, que é de uma escola que não tem RT, a gente só vai dar aula de educação nutricional, mas ela tem lancheira, então ela pediu para a gente elaborar um cardápio para que os pais tivessem noção de mandar os lanches, né? Uma noção assim, essa semana vai ser suco e torrada, então todas as crianças vão com o mesmo lanche. Então também ajuda essa questão da lancheira para os pais, tá? Então, esses são alguns exemplos de cardápio, mas a gente vai ajustando de acordo com a escola. Dá para ver até que cada um tem um layout diferente, né? A gente vai se ajustando de acordo com as demandas. Na questão da segurança alimentar, eu tô passando aqui mais rápido porque eu quero falar um pouquinho mais sobre as aulas, tá? De educação nutricional, então eu só vou demonstrar aqui alguns materiais. A gente tem a elaboração dos manuais de boas práticas e
dos POPs, que eu acredito que vocês sabem o que é pedido pela vigilância sempre, né? Então, aqui a gente elabora o manual de boas práticas da escola, e tanto da cozinha como do lactário também. A gente costuma elaborar separadamente, porque cada um vai ficar no local para que o funcionário possa ver, sempre que tiver alguma dúvida, ir lá dar uma olhada. Os POPs, eles são um passo a passo de como fazer. Então, aqui tem um exemplo do passo a passo da higienização de hortifrutis. E ele vai ficar lá na parede da cozinha. Então, tem um passo a passo a ser seguido, tem todas as informações que precisam ser feitas. E aí tem de higiene de mamadeira, higiene de mãos, higiene de hortifruti, como colher a amostra. Então, tem todos esses certinhos lá, que alguns podem ficar na cozinha, outros ficam dentro do manual, que também pode ser conferido lá, tá? A gente tem a nossa visita técnica nas escolas, então a gente faz geralmente uma vez por mês ou 2 vezes por mês, sem marcar horário geralmente. Então a gente chega para fazer essa visita para ver se os funcionários estão seguindo tudo certinho, se está faltando alguma coisa. Então geralmente o que a gente vai fiscalizar é a higiene e a segurança dos funcionários, se eles estão usando a touca certinha, se não está pintando as unhas e tudo mais, se estão recebendo as mercadorias certas, se estão preenchendo todas as planilhas. Então, a gente vai dizer aqui se está conforme, se não está conforme. Vai dar para o funcionário assinar que ele recebeu todas as orientações, e o responsável pelo estabelecimento vai assinar para demonstrar também para a gente que ele recebeu as informações. E isso não é uma auditoria, uma fiscalização, nem nada, é só para a gente dizer, algumas coisas precisam ser ajustadas, caso realmente venha uma vigilância, a gente já tá ok, tá? Então, é mais para nosso controle mesmo esse checklist. E, geralmente, a gente costuma organizar numa pastinha todos os documentos que são pedidos pela vigilância para ficar mais fácil. Então, a gente põe uma capa e aí tem os atestados de saúde, o programa de prevenção de risco, controle de pragas, limpeza, e a gente fica fiscalizando a data de vencimento para as escolas. Então, a gente sempre avisa, tá para vencer, tal dia precisa, tal mês precisa ser refeito. Então, não para ficar também não só na cabeça de vocês, isso a gente divide um pouco e tá sempre avisando para esse material ser atualizado também, certo? Essa foi a questão da segurança alimentar. Deixa eu ver o que temos mais. O treinamento da equipe, como eu falei para vocês, é feito com a cozinha, com auxiliar, mas também com as lactaristas, tá? Que preparam mamadeiras. E a gente fala também dos cortes certos para dar aos bebês, da consistência da comida certinha que eles têm que receber, tá? Então, a gente faz esse treinamento com a cozinheira, com as lactaristas e com as professoras. E aí, as professoras, elas aprendem mais sobre comportamento alimentar e como incentivar as crianças de forma adequada a comer, né? Sem forçar, sem gerar trauma, e como conversar com os pais também, caso surja alguma dúvida. E a gente sempre dá um certificado de horas para as professoras, para as estagiárias, para as cozinheiras. Elas sempre recebem esse certificado de que receberam o treinamento, certo? Deixa eu ver aqui o que temos mais. Além desses treinamentos, eu falei também da interação com a equipe e com os pais. Então, a partir daqui também, momentos importantes. A gente faz, geralmente, entre uma atividade e outra, vai lá no refeitório, faz o acompanhamento das refeições para ver se a equipe tem alguma dúvida, como é que está sendo a hora da refeição para as crianças. Então, a gente faz esse acompanhamento. Temos também palestras para os pais. Então, eu quero trocar a atividade desse mês por uma palestra, porque os pais estão com muito em dúvida sobre
o consumo de leite, se o filho está consumindo muito leite ou pouco, ou qual o leite que tem que ser ofertado. Então, a gente pega um horário e faz uma palestra para os pais, né, dá material e tira dúvida deles, por exemplo. Então, pode ser tanto para os pais como para os próprios funcionários também, essas palestras. Oficinas, então, oficinas culinárias, geralmente são feitas nas férias, quando não tem muitas atividades, então a gente faz oficina de sorvete saudável, de pizza, de biscoitinho de Natal. A gente vai fazer agora em dezembro nas escolas parceiras, então a gente vai fazer uma oficina para eles prepararem os próprios biscoitinhos saudáveis e levarem para casa também esses biscoitos. E essas oficinas, elas, além de estar junto lá do nosso pacote, né, das nossas que a gente oferta, a gente também faz a parte nas escolas. As escolas que desejarem fazer uma oficina temática de Páscoa, de Natal, de férias, de Dia das Crianças, e a gente vai na escola e fornece essas oficinas também. Mas os pacotes já tá tudo dentro, né? Essa oficina também. A gente tem a avaliação antropométrica, as reuniões e as tarefinhas de casa. Então, tudo isso deixa o contato mais próximo dos pais com a equipe, com a escola e com o nutricionista, né? Porque a alimentação, ela não depende tanto só de casa, não depende só da escola, não depende só do aluno, nem só do nutricionista. Então, a gente está em equipe para fortalecer essa alimentação dessa criança. Então, a gente tem que estar em contato para ver o que está faltando, é em casa, é na escola, é com a professora, é com a gente precisa dar mais algum material. Então, a gente está conversando sempre, né? Tá sempre em contato, vai ajudar bastante os próprios alunos mesmo, né? Deixa eu ver se eu aumento aqui. Essa é a avaliação antropométrica que a gente faz 2 vezes ao ano na escola. Esse aqui ela tá só com um pontinho, mas geralmente vai com 2, porque foi um do início e um do final do ano. E aí é individual. Isso aqui são os gráficos de uma criança só. O que a gente vai analisar? Se o peso tá ok para a idade, se a altura tá ok para a idade, se o IMC, que é a relação do peso e da altura, também tá certo. Se essa criança não tá acima do peso, abaixo do peso, com risco de obesidade. Então, essa avaliação ela vai para os pais de forma individual, ou a escola envia, ou quando a gente tem contato direto na agenda, a gente envia também. E é sempre importante tá conferindo, né? Porque às vezes a gente não sabe se a criança tá abaixo ou acima do peso, e também nem sempre só isso vai refletir a saúde da criança. Então, às vezes, a gente ainda põe alguma observação, tá com peso ok, o IMC tá ok, mas ele recusa muitos alimentos na hora da refeição. A gente observou isso. Era legal até vocês procurarem um acompanhamento nutricional, ou se quiser marcar um horário quando a nutricionista estiver na escola para conversar, também pode ser feito. Então, é outra coisa que a gente oferta quando a gente já tentou de tudo, mas ainda tem algum ajustezinho para ser feito individualmente. Então, o pai pode fazer uma consulta com a gente mesmo, que a gente também trabalha nessa questão individual. A gente dá um desconto para os pais das escolas e eles fazem esse acompanhamento de forma individual também, tá? A gente pode ser feito. Também não precisa ser com a gente passa encaminhamento se quiser procurar um nutricionista do plano de saúde deles, o que precisar ser feito, a gente passa o encaminhamento para eles, tá? Mas isso é muito importante para a gente mostrar que a gente está acompanhando e se importa com a saúde desse aluno. Outro contato que a gente tem com os pais, por exemplo, esse aqui é uma agendinha. Então, toda aula que tem, a gente põe fotos e explica o que foi feito na atividade. Esse aqui, na verdade, esse primeiro é o e-book, que a gente manda todo mês. Então, todo mês tem um tema diferente, os pais recebem, dão um ok, falam se gostaram, dão dicas, fala sobre tal coisa. A gente já no próximo mês já fala. E aqui é o da atividade, então dá até para ver que uma mãe falou que amou, que a criança já comia brócolis, mas nunca tinha experimentado dar ele couve-flor, e a aula era do brócolis e da couve-flor juntas. Então, ele já vê o que está acontecendo e já tem uma ideia para fazer em casa também.
tá? Então, esse contato direto com os pais, ou até passado pela escola pra gente também é super importante, eles adoram esse acompanhamento. Inclusive, a gente tem alguns depoimentos aqui dos pais falando sobre o acompanhamento, né, das crianças na escola. Então, eles agradecem o cuidado, fala que as crianças amam as atividades, as frutinhas que foi ofertado, né? Alguns pais aqui até frisam, né, que eles ficam muito felizes em saber que a escola se preocupa com a alimentação das crianças e aí que ensina de forma lúdica a importância dos alimentos. E aí a mamãe frisou até aqui, né, que a linguagem é sensível, convida a criança a participar, traz um significado. Então, os pais se encantam realmente com essas atividades e principalmente por a gente ter esse cuidado de tira foto de todas as crianças, envia para a escola aprova. A gente não posta nada da criança se não tiver uma aprovação, então envia para a escola escolhe se quer enviar para os pais, se envia para a agenda. Então, algumas fotos que eu tenho aqui, inclusive, são de uns pais que me deram por escrito a aprovação de que eu posso postar e que eu posso ter essa imagem dessa criança. Então, a gente também toma todo esse cuidado com a imagem da escola, com a imagem das crianças também. Mas eles adoram receber essas fotinhas e é uma forma de, quando eles recebem, ele postar, falar sobre a escola, falar sobre a gente também. Então, ter todo esse cuidado. Esses, inclusive, são comentários de uma escola que postou um vídeo e aí os pais comentaram embaixo e aí vocês também ficam com esses depoimentos, né, de que eles estão achando interessante toda essa parte da educação nutricional. E agora, falar da parte que a gente ama fazer, que as crianças amam e que encanta todo mundo, que são as aulas de educação nutricional. Então, eu vou falar um pouquinho de o que a escola recebe e como a gente faz essas atividades para depois a gente abrir para dúvidas ou para conversar aqui, tá? Sobre qualquer coisa que surgiu assim na mente. Então, essa educação nutricional é a ANE Educação Alimentar e Nutricional, que encanta aí as famílias, as crianças principalmente. Para as escolas, a gente sempre oferta a opção de ou a escola adquire os materiais que vão ser feitos, vão ser utilizados, que geralmente é o que elas preferem, né? Porque já compram grande demanda de alimentos, aí compra já o da Nutri junto, a gente consegue até abater do nosso contrato final, né? Então, geralmente, acho que todas as escolas preferem adquirir os alimentos, imprimir os materiais. Então, o que a gente faz? A gente manda um cronograma do mês. Vão ter tal dia, vai ter tal atividade, vocês precisam adquirir esses alimentos e imprimir esse documento. Então, sempre vai receber esse cronograma com a data, com o horário das visitas, com tudo que a gente vai precisar. Quando a gente chega, a gente vai lá, ajuda também a preparar tudo, né? Sempre chega um pouquinho antes e auxilia, porque escola é sempre corrido, né? Então, não é pra gente chegar lá e, tá tudo lindo, tudo pronto. Às vezes a gente precisa, pergunta a coordenadora, pega uma coisa, organiza. Então, a gente também tem esse comprometimento em ajudar as escolas para dar tudo certo. Quando a gente leva o material, a gente avisa, esse material é a gente que vai levar, não precisa a escola providenciar. Tá? Então, a gente envia tarefinhas de casa em PDF, se a escola quiser enviar para os pais. E aí, sobre o assunto que a gente trabalhou na aula, é enviado esse PDF também, de materiais para casa. Aqui são algumas fotinhas de atividades que a gente faz. Então, essa do varal do alface mesmo, nunca vi as crianças comer tanta alface na vida, só porque estão penduradinhos no varal. Eles amam fazer oficina culinária, roda de conversa com as crianças, tá? E a nossa metodologia, né, que a gente usa nas aulas, aqui, a gente também divide por faixa etária. Então, o berçário é feito mais uma parte sensorial. Então, a gente leva os alimentos de diversas cores, diversos formatos, diversas texturas, temperaturas e faz esse trabalho sensorial com eles. Então, eles comem, amassam, pisam, faz o que quiser com o alimento, mas para essa parte de sensorial, que é muito importante para a criança
não rejeitar a comida lá no futuro, né? Que eles às vezes rejeitam porque não gosta da textura, não gosta do cheiro, não foi trabalhado. Então, tudo de diferente eles começam a rejeitar quando estão lá para os 1 ano e meio, 2 anos, que é a fase da recusa, né? Então, já tem esse trabalho na escola, né? Na própria escola, os pais já tiram essa preocupação também da cabeça de não estar estimulando a criança, né? A gente também utiliza jogos para os maiores, como jogos de cartas, fazemos hortas na escola, qualquer espacinho que tiver para plantar com eles e para eles cuidarem da horta, a gente também faz esse trabalho. E também é a parte de cozinhar e de ter o sensorial também para os maiores, também é bastante importante. Porque, na verdade, a gente tem um segmento, uma metodologia para a aula, né? Quando a gente chega e vai se apresentar, falar para as crianças. Então, primeiro a gente tem uma explicação inicial da aula. Ele pode ser feito com vídeos, aqui tem um vídeo a gente explicando um pouco das partes do corpo que passa a comida, né? Então, o esôfago, o estômago e tudo mais, mas a gente faz um videozinho. Ou uns joguinhos, aqui é um twister que a gente tem de frutas. Então, eles giram e cai na fruta. E aí tem um joguinho para eles irem experimentarem aquele alimento. Então, sempre tem uma explicação, uma história, um vídeo, para a criança se localizar de qual é o tema da aula. E aí depois, ou às vezes durante o jogo, a gente vai para a fase da experimentação. Então, eles vão comendo, vão experimentando, sem dizer que tá comendo. Para eles estão brincando, né? E aí a gente manda as fotos para as famílias, elas ficam encantadas, né? A criança nunca comeu fruta, nunca comeu verdura e na aula de educação nutricional eles comem, eles brincam e comem, né? Então sempre também tem essa parte da experimentação, que nem sempre é separado, às vezes eles estão jogando e comendo tudo junto, né? Tudo envolvido. E tem a parte da fixação. Então, esses geralmente são para os maiores, né? Mas para os pequenininhos também a gente consegue fazer, menos para o berçário. Mas aí pode ser recortes e colagem sobre o tema que a gente falou. Pode ser uma pintura de um desenho. E aí sempre tem esse material de fixação, tanto para a escola quanto para os pais verem depois, no final do ano. O que geralmente as escolas estão fazendo é guardando todo esse material e a cada semestre envia um livrinho para os pais sobre os temas que foram feitos na escola. Então, tem todas as atividades que foram elaboradas, que a criança aprendeu, que pintou, que colou, e aí consegue fazer ainda esse material para entregar aos pais, né? Para levarem para casa. Tá? Essas atividades de educação nutricional, como funciona, geralmente? A gente tem planos, tá? Então, vai depender do que a escola precisa, mas aí a gente vai ver, a escola quer a responsabilidade técnica, né? A gente assinando como CRN que é responsável técnico por esse local, ou não quer, que é só a parte da educação nutricional. Aí a gente já elabora um plano e também vai depender de quantidade de aluno, quantas turmas a gente vai fazer no dia de educação nutricional. A frequência, a gente pode ir 2 vezes no mês, quem quiser não aumente, a gente pode ir toda semana. E se isso vai envolver uma avaliação antropométrica 2 vezes no mês ou não vai, tá? Então, são planos adaptados para a escola, mas a gente tem essas faixas, né? Se tem responsabilidade técnica, dependendo da quantidade de turmas que a gente vai dar, né? Se vai ficar manhã e tarde na escola, se vai só um horário da tarde. E a frequência, se a gente vai lá 2 vezes no mês, se a gente vai toda semana, tá? Mas além da gente, quando fecha esse plano da necessidade da escola, os associados da MESP, eles têm o desconto, tá? A gente fecha e põe o desconto para vocês verem quanto está sendo dado aí para quem é associado, tá? Então, é 15% de desconto para os associados desses planos. E também, como eu falei, a gente faz a parte oficinas culinárias, treinamentos, palestras, né? Se não quiser ser um plano para a gente fazer todo mês, sempre que precisar da Nutrindo Amanhã, a gente tem esses serviços à parte também. E os associados têm esse desconto, tá bom?
esse é um pouquinho do nosso trabalho. Eu acho que entrou mais alguém aí, mas a gente vai deixar salvo, né, para apresentar para todo mundo. E eu queria saber se tem alguma dúvida, se vocês querem conversar algo que o nutricionista possa ajudar vocês. Estou aberta aqui. Deixa eu fechar. Oi, Vanessa. Você tem nutricionista? Hoje eu tenho uma equipe. Tá me ouvindo? Sim. Tem uma empresa, assim, o trabalho como eu não faço comida lá, né? A minha alimentação vem de fora. Então, essa parte do controle da alimentação, os POPs, essas coisas vêm já dessa empresa que fornece a alimentação, né? E aí, esse ano nós iniciamos com um trabalho mais ou menos parecido até com o que você apresentou. Tem algumas coisas que o seu tem, que eu não tenho, que faz 2 vezes por mês tem essa atividade com as crianças, né? Então, assim, é o que eu tenho hoje. Então, a parte do controle, cardápio, essas coisas, já vem pronto da empresa que me fornece alimentação. E a questão das crianças, tem uma empresa que faz essas aulas e faz a avaliação individual dos meus alunos. Entendi. Quem entrou é Marina. Marina, você é da onde? Oi, sou eu, Você Marina pode do se Trenzinho. apresentar? Marina do Trenzinho Mágico. Ah, tudo bem, Marina? Tudo, e vocês? Tudo bem. Tudo bem. Você pegou uma parte, né, da apresentação, então, hoje foi a apresentação da doutora Larissa Brandão, né, a nossa nutricionista da MEIESP. Você quer perguntar alguma coisa? Você tem nutricionista? Você precisa de algo? Como eu peguei só o finalzinho, então eu acabei não conseguindo ver direito por conta da internet que não estava boa. Mas no momento a gente também está trabalhando com uma empresa que faz todos esses procedimentos pra gente e tudo. Antes a gente trabalhava com uma nutricionista até o ano passado. E a nutricionista, ela fazia todos os procedimentos, fazia o cardápio, fazia tudo, a gente fazia alimentação e ela fazia esse acompanhamento das crianças também com a gente. Vocês têm a parte de aulas de educação nutricional, de atividade com as crianças? A gente tem alguns projetos que a gente implanta, mas nada, assim, não é uma coisa contínua que vai seguindo o ano todo. Então, são projetos que são feitos no decorrer do ano. Entendi. Então, porque a nossa ideia com esse encontro, com esse bate-papo, é assim, vocês tirarem dúvidas, né, de repente, ou até uma ideia como sendo um diferencial da escola de vocês, né? Então, fiquem à vontade, de repente, perguntar, ou até, eu não sei se a Larissa poderia fazer uma visita nas escolas, né, Larissa? Dar umas ideias, auxiliar. No grupo, se vocês puderem trocar também, de repente, telefone, né? Enfim, para que vocês possam ter a Larissa como uma consultora, né, Larissa? Nossa, é alguém que realmente é nosso, que você pode avaliar o que você tem, se está tudo bem, se tá sendo diferente ou não, né? Se de repente está muito amador, ou se não está amador, ou como fazer para não estar amador, né? Para ser uma coisa que possa realmente trazer Porque, assim, essa visão que a Larissa está trazendo para a gente é uma visão de transformar, né, a alimentação numa atividade pedagógica, né, dentro da escola, atividade mesmo, né? Então, eu achei muito interessante mesmo, quero te parabenizar, viu, Larissa? Só que eu imagino, se você pegar muita escola, como vai ser? Você tem que ter uma equipe imensa, né? Porque você está fazendo um trabalho belíssimo. Nossa! Obrigada. É muito, muito interessante, né? Então, Cida, até essa questão, né? Eu posso me disponibilizar para visitar as escolas.
né, as que têm a nutricionistas, eu não vou lá fazer palestra nem nada, porque vocês já têm uma Nutri, mas se vocês quiserem que eu dê uma olhada no material, no que está sendo feito, se é o que realmente é necessário ser feito, se está realmente, né, os pais não estão tendo muito contato, esse é o material que a gente está enviando para eles. Então, eu fazer tipo uma consultoria mesmo, só uma visita na escola, ver o que está sendo feito, no que seria interessante vocês darem uma ajustada. E aí pode ser tanto com a própria nutricionista que vocês tenham, né? A gente pode incluir ela na visita, como também pode ser com a gente, né? A gente dá dicas do que pode ser feito para ajudar esse trabalho a ficar mais profissional, né? Até porque eu comecei sozinha como Nutri, e aí agora eu tô montando a equipe e abrindo a empresa. Então, realmente, eu tive esse caminho aí de fazer a parte amadora do processo até ter todos essa metodologia, essa estratégia mesmo para encantar os pais. Então, a gente já tem esse olhar aí, né, mais profissional para a coisa. E, às vezes, a nutricionista que está começando ou a escola que não está tendo esse apoio de uma empresa não consegue enxergar. Então, quem quiser marcar uma visita, uma reunião ou alguma atividade à parte, né, para que não seja realmente todo mês, mas uma coisa para encantar realmente esses pais, para ter esse contato, a gente pode conversar, tá? Eu fico à disposição como fornecedora aqui da MEIESP para auxiliar vocês com isso. Não, é legal, Cida, depois quando for compartilhar aí compartilhar o contato dela, porque acho que é um negócio muito rico, né? E dá para colaborar bastante com o que a gente já tem, mesmo quem já tem, de ir agregando valor, né? Que para a gente sempre é isso, tem que estar inovando, né? Tem que estar sempre agregando novidade, porque chega uma hora que os pais esquecem um pouco do que a gente faz. Mas é bacana, sim. Parabéns mesmo pelo trabalho aí. Obrigada. Quer falar alguma coisa, Marina? Não, faço das palavras da colega minhas palavras também, porque é muito importante esse trabalho. Os pais, eles acabam querendo ou não caindo na comodidade, né? De a gente manda o cardápio para eles, tá tudo certo, tudo pronto, você faz os projetos para poder mandar, tudo, mas eles acabam caindo essa comodidade para não ter tanto trabalho, vamos dizer assim, preocupação com essa parte. E é uma parte muito importante, porque a gente que está ali no dia a dia com as crianças, a gente sabe a dificuldade deles da alimentação, a gente sabe, assim, os pontos certinhos que muitos dos pais, eles falam, nossa, nem eu sei dessa parte. Nossa, eu não sabia que meu filho está comendo tal coisa ou não está comendo tal coisa. E a gente sempre está avisando, né? Eles acabam não se atentando. É muito interessante mesmo. A gente está vendo para o próximo ano para poder fazer a alteração desse trabalho que a gente está fazendo, de não estar mais com a empresa e sim voltar a fazer alimentação na escola. E aí a gente também pode estar conversando depois. Então, eu vou colocar o telefone da doutora Larissa lá no grupo de escolas, né? Já compartilho. E aí vocês vão conversando, né? E posso colocar o de vocês para ela também? Aí eu coloco o de vocês para vocês pelo menos já irem batendo um papo, tirando dúvidas, porque a MEIESP é isso, né? A MEIESP é juntar pessoas para que, de repente, você já faz. Eu já tenho. Mas como você faz? Tá te trazendo mais alunos, né? O meu pensamento sempre é questão de mais alunos, para que a escola realmente ela tenha uma saúde financeira boa, né? E se você conseguir ter mais alunos e ainda oferecer uma qualidade, um diferencial, é melhor ainda, né? Então, toda essa questão que ela falou, você imagine que ela praticamente fez um papel aí do pediatra, né? Dessa criança, porque ela mede, ela pesa essa criança no início do ano, ela acompanha o ano inteiro, ensina essa criança a se alimentar, né? E no final entrega o diagnóstico do desenvolvimento nutricional dessa criança. Então, realmente o pai ele pagou aí
ele não só pagou a escola de educação infantil, mas ele pagou um pediatra particular, né? Alguém que realmente cuidou dessa criança. E isso tudo é mérito da escola, porque a pessoa vai falar, na escola do meu filho, ele não vai falar que é a nutricionista, sempre é a escola, né? É a escola. Quem pega esse valor é a escola. Os funcionários, ele está lá dentro da tua escola, ganhando, e ao mesmo tempo ele está sendo treinado, né? Ele está aprendendo, então ele recebe certificado. Então, se um fiscal, chegar alguém, uma fiscalização, alguma coisa, a tua equipe toda está preparada. Então, ela realmente, ela teceu aí uma colcha de retalhos pensando nesse cuidado da criança, em primeiro lugar, óbvio, né? Depois os pais, a escola, funcionários, quer dizer, foi todo mundo, está todo mundo ali em prol dessa nutrição, né? Dessa saúde dessa criança. Eu não conheço outros trabalhos, viu, Larissa? Nós não temos, você é nossa, é exclusiva, né, da EIESP. Tá? Espero que você possa aí, agora, a partir das próximas semanas, irem passando para a gente ideias para que eu possa pôr postagem, para que elas tenham ideias, né, também. Esse e-book que você falou que você tem, de repente você ir fornecendo para a gente, mandando para elas, o que você tiver, a gente vai jogando no nosso grupo de diretoras, tá? Sim. E toda semana, a partir de agora, toda terça-feira, às 20 horas, nós teremos um encontro com um dos fornecedores da MEIESP. Então, a semana que vem, nós teremos o Fábio da Smart Block. Vocês conhecem? Vocês trabalham com ele? Trabalha na minha escola. Ele trabalha na sua escola. Uhum. E na sua, Maria? Trabalhou. Já trabalhou. Já. Então, deixa eu até pegar o tema dele aqui. Ele vai falar sobre o desenvolvimento de habilidades práticas, cognitivas e socioemocionais na criança. Então, também, se vocês quiserem participar, fica o convite para que vocês estejam com a gente. Então, toda terça nós vamos sempre oferecer alguma coisa para vocês, né? Um profissional falando da área dele, para que a gente possa ir se fortalecendo, que é esse o nosso papel aqui, tá bom? E a gente aceita ideias, de repente, se vocês tiverem algo, Cida, procura para mim tal tema, eu quero tal coisa, eu preciso saber de tal assunto, nós estamos aqui para isso, tá bom? Até eu pus ali várias vezes nessa semana o que a sua escola precisa. Então, na verdade, às vezes a gente começa a oferecer, mas de repente não é o que você precisa. Então, fale para a gente o que vocês precisam. E se for na parte de nutrição, a gente vai chamar a doutora Larissa para falar com a gente. E assim nós vamos caminhando, tá bom? Bacana, Cida. Obrigada aí pela disponibilidade. Obrigada, eu que agradeço aí. Esse do que a sua escola precisa, não sei se vocês viram, tanto no nosso site quanto no Linktree do Instagram da MEIESP, nós temos um Forms que você pode falar assim, minha escola está precisando de sinalização na rua, a minha escola está precisando de uma poda de árvore. Então, tudo que for de órgãos públicos, que é sempre muito moroso para a gente conseguir, se vocês quiserem, pedem para a gente que nós vamos correr atrás para vocês também, tá bom? Para facilitar o trabalho de vocês, tá? É isso, quer finalizar, Larissa? Sim, eu agradeço primeiramente aqui o espaço, espero também estar ajudando todas as associadas, né, de alguma forma, principalmente aí essa ideia que surgiu de fazer essa consultoria, né, mesmo que vocês já tenham serviço, porque uma coisa que a Cida falou, que eu achei bem importante, não é só você ter o serviço, mas é você mostrar esse serviço e isso te trazer resultados, né? Você está investindo e isso precisa ser um diferencial. Não é só ter uma Nutri na escola porque precisa ser feito o cardápio, precisa ter os documentos. É também para ela, com esse serviço, te trazer mais atenção para a sua escola, te trazer mais alunos. Então, você poder dizer, aqui a gente tem todo esse cuidado com a alimentação. E aí, o que está faltando para os pais da sua escola verem que vocês têm esse cuidado, né? A gente pode analisar o que precisa ser feito, às vezes pequenos ajustes, pequenas atividades já
já mostra todo esse cuidado que vocês têm, né, com a alimentação. E esse trabalho precisa ser visto e precisa ser sempre mostrado. Então, tá sempre batendo na tecla, né? Estamos fazendo isso, é isso que o seu filho está aprendendo, né? Chamar os pais para a escola para entenderem qual a parte deles também. Não é só a escola que precisa fazer a criança comer. A gente está fazendo dessa forma. Por que você não pega dessa forma e replica em casa? Vamos tentar juntos fazer isso, né? Então, a gente precisa dessa união e precisa mostrar esse serviço que pode ser maravilhoso, né? Uma coisinha só pode encantar os pais. É um e-book por mês que a gente envia com um tema simples, mostra que a gente está lembrando deles todo mês e que eles têm um material para ser lido, para ser compartilhado com as mães, grupos de mães. Então, são pequenas coisinhas também, não precisa ser um plano o melhor de todos fechado, mas alguns ajustes, algumas atividades, algumas reuniões. Então, podem contar comigo para o que precisarem. Muito obrigada. Então, gente, acho que fizemos a nossa lição de casa hoje, 1 hora bem trabalhada. Muito obrigada, viu, gente? Se vocês puderem divulgar a MEIESP também, curtir o que a gente faz lá nas redes sociais, elogiar a gente também, de vez em quando, puxar a orelha também, a gente está à disposição, tá bom? Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, bom descanso para todo mundo. Realmente.